Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise visual estruturada. Hoje a gente tem pela frente uma história fascinante, de verdade, sobre liderança, transformação e estratégia. Nós vamos explorar juntos o que ficou conhecido como a parábola do homem e a trama da terra. É uma jornada incrível de visão, paciência e, sabe, acima de tudo, caráter, que aconteceu na região do Tanguá. É o tipo de narrativa que mostra pra gente como uma liderança de verdade consegue literalmente mudar o destino de um lugar que parecia não ter futuro nenhum. Bom, vamos mergulhar logo de cabeça nisso. Observa nessa comparação, a gente percebe duas realidades bem diferentes. De um lado, que aqueles olhos comuns viam ao chegar lá no Tanguá. Era um enigma insolúvel, um risco financeiro absurdo e um barro que não servia pra nada. Mas aí, do outro lado, a gente tem a perspectiva do visionário. Alguém capaz de bater o olho na mesma paisagem quebrada e enxergar unidade, propósito e um baita potencial oculto. É muito louco, né? Como um mesmíssimo pedaço de terra pode contar duas histórias completamente diferentes. Tudo depende exclusivamente da lente de quem está olhando. Então, entrando na nossa primeira parte, o enigma do Tanguá. Uma verdadeira colcha de retalhos de caos e isolamento. E o que é realmente intrigante aqui é o tempo que as coisas levam. Porque veja bem, a Terra não era só difícil de lidar, era um quebra-cabeça caótico, totalmente desconfigurado. Tudo isso começa lá em setembro de 2021. A gente está falando de lidar com uma coxa de retalhos tão fragmentada que os primeiros investidores que olhavam para aquilo simplesmente fugiam, sem nem olhar para trás. E aí, avançando no tempo até os dias de hoje, a gente tem o oposto absoluto, uma história unificada, prontinha para o futuro. Isso prova que uma transformação duradoura nunca, mas nunca mesmo, acontece da noite para o dia. Exige anos de dedicação e, claro, um foco inabalável no longo prazo. Mas por que demorou tanto? Bom, para entender isso, a gente precisa olhar bem de perto para os obstáculos físicos da coisa. Os desafios geográficos eram simplesmente impiedosos. A gente está falando de pedaços de terra isolados, uma geografia super complexa, a famosa barroca, e um solo que era tão instável que parecia até que rejeitava o futuro por conta própria. Sendo bem honesto, seria muito mais sensato e com certeza infinitamente mais barato virar as costas e abrir um negócio mais fácil em qualquer outro lugar. Para a esmagadora maioria do mercado, era um risco que simplesmente não valia dor de cabeça. O que nos leva à parte 2 da massa análise, amarrando as linhas. A estratégia silenciosa do tecelão. Foi exatamente no meio desse cenário, digamos, desolador, que o protagonista dessa história chegou. E ele não chegou querendo lucro rápido, não. O ponto crucial aqui é entender como aquela visão meio poética de costurar uma colcha de retalhos se transforma, na prática, em ações de negócios concretas e super metódicas, diga-se de passagem. Esses 3 passos sequenciais mostram isso perfeitamente. Passo 1, diálogo. Foi um trabalho de formiguinha mesmo, uma negociação negócio a negócio, ouvindo muito. Passo 2, a cessão de direitos, ou seja, alinhar de um jeito muito inteligente contratos de posse que eram uma bagunça fragmentada. E, finalmente, o passo 3, a grande unificação, que é costurar de vez esses pedaços de terra, tanto fisicamente quanto juridicamente. Nenhuma mágica aqui, pessoal, só estratégia pura e uma execução absurdamente meticulosa. E o resultado desse método todo tão rigoroso dá para resumir de um jeito brilhante. Transformar o caos em solo fértil para o progresso. Pensa assim, cada contrato assinado, cada cessão de direitos, cada aperto de mão ali, olho no olho, funcionava como um ponto de costura, um ponto bem firme. A sacada foi pegar fragmentos isolados que não funcionavam sozinhos e puxar todos eles, com muito suor e muita precisão, até formar um todo unificado e forte. E tudo isso traz a gente para um pensamento muito profundo. Olha só, o valor de uma terra não está na superfície visível, mas no potencial de quem a transforma. Essa era a lógica totalmente fora da caixa que guiava esse homem. Enquanto a maioria só batia o olho na superfície e via lama, problema, irregularidade, ele olhava para a essência. Ele achou um tesouro escondido debaixo do barro. Desde o dia 1, ele sabia que valor real ia ser criado pela própria capacidade dele de não desistir e de transformar aquele espaço. Bom, vamos avançar para a nossa parte 3, a fundação do caráter, construindo sobre a verdadeira integridade. E aí a gente se pergunta, na prática, como é que se consolida um projeto desse tamanho, cheio de atrito, quando todo mundo ao redor está duvidando e apostando contra?
A resposta, por incrível que pareça, não está nas planilhas. Está no alicerce do caráter. Essa grande virada do projeto no Tanguá não veio de força bruta, nem de dinheiro infinito, e muito menos de pressa. Ela veio de um alicerce invisível, construído em cima de absoluta transparência. O fundamento dessa jornada toda não era feito de concreto armado, mas da mais pura integridade. E foi exatamente esse caráter íntegro que gerou a confiança no mercado e nas pessoas para derrubar aquelas barreiras que antes pareciam impossíveis de passar. O que nos traz a nossa quarta e última sessão de hoje, Lições para o Futuro, a filosofia do Tanguá. A gente precisa destilar essa jornada toda em lições que dá para aplicar na vida real, né? Então vamos focar nessa regra de 3 que resume perfeitamente a grande lição do Tanguá. Primeiro, a visão. A gente precisa dela para enxergar o que ainda não existe e conseguir planejar o longo prazo. Segundo, a paciência. Ter a sabedoria de esperar o tempo de maturação de cada coisinha sem tentar forçar a barra. E terceiro, o caráter. O elemento-chave para construir bases que não vão desmoronar na primeira chuva forte. A mensagem principal aqui é muito clara. A terra, o mercado ou, na verdade, qualquer grande projeto que a gente encare, nunca cede para quem tem pressa. As coisas se moldam a quem está preparado, a quem tem princípio firme e a quem sabe dar valor ao processo. Para fechar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão no ar para todo mundo que está acompanhando a gente. Quando a gente olha para os pedaços quebrados de um projeto, de uma negociação ou até dos desafios na nossa própria vida, o que a gente vê? A gente vê só um caos assustador e sem jeito? Ou a gente consegue, de alguma forma, enxergar ali o alicerce fundamental para criar uma realidade totalmente nova? Que a gente consiga sempre lembrar dessa estratégia do tecelão na próxima vez que um desafio grande aparecer no caminho. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação. Continuem sempre olhando além da superfície, buscando a estrutura escondida atrás do caos. A gente se vê na nossa próxima análise.